Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, no vídeo de agora, nós vamos conversar sobre assuntos e pautas bem quentes aí que apareceu nessa tarde. Pessoal, não deixe de apoiar também os nossos amigos, os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é uma plataforma de apostas esportivas. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões oficiais dos jogos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho, são parceiros que já estão conosco há meses aí, então tenho imenso prazer de poder contar com eles aqui, apoiadores da nossa iniciativa. E além disso, quando você entra na Tribo da Sorte, você tem ali um algoritmo, uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos e de acerto dos jogos ali das boas e velhas loterias, seja a Lotomania, Lotofácil, Mega Sena, enfim, todos esses que você já conhece. Então você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO, você vai receber um desconto de presente para você conhecer a plataforma. Já agradeço aos mais de 3.000 acessos que já tivemos na plataforma, muitas pessoas já utilizaram o nosso cupom, então de coração, muito obrigado mesmo, e eu tenho certeza que você que ainda não conhece, você vai se divertir bastante, tem suporte técnico, tudo lá para você tirar todas as suas dúvidas, tá fixado aí nos comentários da Tribo da Sorte, beleza? O choro lá do Neto, o Neto no programa Os Donos da Bola, cara, descascou, desabafou, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, 70% do programa, o assunto foi Tite no Flamengo. E eu havia feito um vídeo anterior falando sobre isso. Cara, assim, eu mantenho o mesmo posicionamento. Mantenho o mesmo posicionamento de antes. Eu vou colocar uns cortes aqui. Obviamente que eu separei ali as melhores partes. A parte que ele pega um livro do Pinóquio, fazendo ali uma referência clara que o Tite falou ali em um dos podcasts que ele foi. A questão ali, né, pode me chamar de mentiroso. Só que assim, o meu posicionamento é muito claro em relação a isso. Profissional de futebol, gente, vai atuar em qualquer clube. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui, hein? Felipão, um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Libertadores do ano passado, na semifinal, dentro do Allianz Parque, com o Atlético Paranaense. Agora, você imagina se a torcida, se os apresentadores, comentaristas fossem chiar. Ah, como que o Felipão, o cara que deu a primeira Libertadores pro Palmeiras, o cara que abriu todo o caminho para que o Palmeiras, né, tivesse essa tradição de Libertadores, elimina o time. Então, pessoal, o profissional de futebol, ele enxerga o futebol de uma maneira diferente. Enxerga o futebol da mesma maneira que você enxerga a sua empresa. Talvez você goste de trabalhar na sua empresa, talvez você goste de trabalhar no seu setor, talvez você goste dos produtos da sua empresa, só que se você tiver uma oportunidade de trabalhar onde você vai ter uma estrutura melhor, onde você vai ter um arcabouço melhor, você vai. Não adianta hipocrisia. O técnico, a comissão técnica, os jogadores, eles enxergam aquilo como profissão. Como profissão. Vou colocar uns trechinhos aí para vocês darem uma olhada e dali a pouco a gente volta. Aí vocês ficam pagando pau pro Tite, vocês corintianos. Vocês acham que tem amor mesmo entre os treinadores? Vamos lá, o Tite é o treinador mais bem dos ridículos para a seleção brasileira. 2 Copas do Mundo, ele não fez nada. 8 anos. O que ele fez? Que o Dunga não fez, que outros não fizeram. Ele chegou às quartas de final. É um treinador pequenininho. Tite na seleção brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou na televisão. Medíocre. Mas mais ou menos. 5, passei de ano. Tá tudo certo. Ter saudações. Agora, o Tite no Palmeiras foi uma vergonha. No Atlético, ele quase caiu, meu irmão. Caiu. Ele que caiu? Não, ele saiu antes. Mas ninguém fala que o Filipão também, que o Luxemburgo também. É isso. Então o Tite, Atlético Mineiro, então aonde foi que o Tite se fortaleceu e virou o maior treinador da história do Corinthians? Foi do Corinthians. Porque lá ele foi treinador mesmo. E o melhor da história. O melhor da história. Mas aí tem esse papinho furado. Ah, porque eu amo. Ah, porque é minha pele. Ah, porque é minha segunda pele. Isso é mentira. Ah, porque meu irmão. Ah, porque minha sogra. Porque meu não sei o quê. E que não sei o quê, eu não vou trabalhar. Cara, ele não ir trabalhar, tá tudo certo, irmão. Eu respeito isso. Nenhum.
Mas não venha pagar de gatinho, né? Não venha pagar que é o olha, que esse fono maravilhoso, que essa voz incrível, que esse coach que virou, de falar as coisas de uma maneira que acha que é inteligente. Se fosse bom, tava no Liverpool. Se fosse bom depois da Copa, tava onde? Tava na seleção do Uruguai. Quem que é o treinador que foi contratado depois do Oscar Tabares? Bielsa, o louco, não é? Nem isso. Moacir Slier, o menino e o bruxo. Ah, Pinóquio. Pinóquio? Pinóquio. Tá aí, é o tema do dia, né? Qual que era o negócio? Pinóquio. Era uma vez o Pinóquio. Pera aí. Era uma vez o carpinteiro chamado Gepeto, que parece o Mitre. Um beijo pro Mitre. Ele ganhou uma tora de madeira e resolveu fazer um boneco com ela. Eu chamei ele de Pinóquio, ele pensou. Quando o boneco ficou pronto, ganhou vida em forma mágica. Ele ficou assustado e saiu correndo pela cidade, fazendo muita bagunça. Mas Gepeto o encontrou e o levou de volta para casa. Ô, Pinóquio! Aí, ó, aí foi com as crianças. Aí foi, aí, ó. Olha o que aconteceu com ele, com a princesa. Meteram ele igual passarinho. O nariz dele começou a crescer. Aí, olha lá, o Pinóquio Veloso. Pois é, e aí ele falou não de novo pro Duílio, né? Eu acho que o corintiano tá chateado é com toda essa situação, né? Passei na frente aí, isso, o Tite parabéns falou aí. 2 vezes não pro Corinthians porque não ia trabalhar esse ano. Eu acho que mudar de opinião, você aceitar uma oportunidade, ver uma oportunidade, tudo bem. Mas ele disse 2 vezes que não ia trabalhar esse ano pro Corinthians e agora aceita o Flamengo, né? Então, é momentâneo. Daqui 2 anos, se o Corinthians precisar de novo, vai atrás do Tite. E o torcedor vai ficar feliz da vida e não vai ter problema. Mas nesse momento, o torcedor está muito chateado com toda essa situação. E mais uma vez ele disse não pro Corinthians. Bem, pessoal, vocês viram o vídeo aí, né? Pô, é engraçado, né, cara? Assim, o Neto, ele acabou criando ali um personagem. Então, sempre quando tem esses assuntos, o Corinthians é eliminado, um grande ídolo do Corinthians vai para um outro, é contratado por um outro clube de futebol, sempre você tem essas reações. Sempre você tem essas reações calorosas, né? Ele entra muito no personagem lá e isso acaba elevando, dando picos de audiência. Então, querendo ou não, é engraçado a gente assistir. Porém, eu já coloquei a minha opinião aqui lá no vídeo anterior. Para quem não assistiu, eu coloquei próximo da hora do almoço. É só ir no vídeo anterior ali e assistir que eu falo muito em detalhes a respeito dessa questão da escolha do Tite ali em relação ao Corinthians e tudo mais. Basicamente é o que eu já disse aqui. Vamos lá, pessoal. Puxando outra pauta aqui. É o seguinte, a coisa tá pegando fogo lá no Palmeiras. A coisa tá pegando fogo. A desclassificação, cara, para Libertadores foi um golpe muito duro no torcedor. Foi um golpe, assim, extremamente impactante. Destruiu a nossa temporada. E era aquilo, né? O Abel, o Palmeiras, em si, a diretoria do Palmeiras foi pro all-in. Foi pro tudo ou nada. Pegou aqueles jogadores, não reformulou, não mudou, não inovou, não trouxe peças novas, não trouxe opções técnicas para que o treinador tivesse à disposição uma equipe mais maturada e, infelizmente, fomos desclassificados. Só que isso acabou gerando a revolta de muitos torcedores. E hoje nós tivemos ali várias sedes em várias cidades ao longo do estado de São Paulo, principalmente, que foram pichadas. Amanheceram pichadas, tanto sedes maiores da Crefisa como sedes menores da Crefisa foram pichadas. E finalmente a Leila Pereira se pronunciou a respeito disso. Agora sim, mexeu com as empresas dela. Enquanto tinha pichado a sede do Palmeiras, estava tudo bem. A partir do momento que mexeu com a empresa dela, aí ela se pronunciou. Lembrando que a gente condena qualquer tipo de vandalismo. Eu também não acho certo isso, nem pichar a sede do clube, nem pichar a sede de empresa. Eu não acho que é assim que se resolvam as coisas. Quer fazer um protesto? Não vá aos jogos. Simples assim. Os conselheiros vão começar a ver, a diretoria vai começar a ver, vão começar a se incomodar com o fluxo de caixa e o engajamento do time diminuindo, e isso pode fazer com que as oposições ganhem força para a próxima eleição.
E aí ela falou, vamos lá, o que ela falou, tá? Ela dá uma cutucada aqui em todos esses que foram responsáveis pelas pichações. Qual empresa vai querer patrocinar um clube sabendo que vândalos que se declaram torcedores causam danos ao patrimônio da instituição e trabalham contra o próprio patrocinador do time? É uma violência sem sentido que deprecia a indústria do futebol como um todo. É muito triste que uma empresa que tanto tem contribuído com o êxito do Palmeiras ao longo dos últimos 9 anos seja alvo de ataques. Os vândalos que picharam a sede social do clube e as lojas da Crefisa não estão atingindo a presidente do Palmeiras, mas sim o mercado do futebol brasileiro que necessita de investimento para poder crescer. E quando a Leila ela dá essa declaração aqui, essa pichação da Crefisa ela acontece muito em virtude da presidente do Palmeiras ser a dona da Crefisa, entendeu? Porque se os dois não tivessem nenhuma ligação, não aconteceria. Quando o Palmeiras teve a Fiat de patrocínio, quando teve a Parmalat de patrocínio, quando teve a Samsung de patrocínio, o Palmeiras passou por situações caóticas, mas nem assim os caras iam lá na frente da fábrica da Parmalat ou ia nas lojas da Samsung e pichavam. Na verdade, essa manobra de pichar, de cometer esse ato de vandalismo, é uma forma de tentar chamar a atenção da própria Leila, que até então Palmeiras havia sido eliminado e ela não tinha se pronunciado diretamente a respeito disso. Na verdade, ela ainda não se pronunciou diretamente. Ela veio se pronunciar a respeito dos acontecimentos e não da eliminação do Palmeiras em si. O que, na verdade, é vital de um presidente vir fazer a sua declaração para tentar acalmar os ânimos em relação a isso. Quem nunca lembra daquela clássica frase do Paulo Nobre, no momento que o Palmeiras estava passando ali por uma leve turbulência? Ele olhou e falou assim, calma, tranquilidade. Lembra dessa entrevista? Virou até um meme isso. Por quê? Porque era um presidente que mostrava a cara, dava a cara a tapa, vinha ao encontro da sua torcida para falar e justificar a respeito dos desempenhos esportivos da sua equipe. Então, na minha opinião, não é o problema, não é a Crefisa em si. O problema é que existe esse conflito de interesse. E o conflito de interesse agora está sendo negativo até para a própria presidente do Palmeiras. Então, antes o conflito de interesse estava sendo ruim para a torcida do Palmeiras, para o Palmeiras. Agora está começando a surtir efeito e ter consequências para ela também. E mais uma notícia aqui, pessoal, que a gente tem é a respeito do Abel Ferreira. Abel Ferreira foi suspenso. O Abel Ferreira pegou gancho, pegou suspensão pelo STJD a respeito daquelas declarações dele lá, daquele jogo em que ele saiu falando, ó, aqui, que o jogo estava sendo roubado e tudo mais. Ele pegou dois jogos de suspensão, então nós teremos 12 jogos, 2 vai ser sem o Abel, e também uma multa. O clube teve que pagar uma multa pelas declarações do técnico. Assim, eu sei que existem regras, existe um código de conduta, concordo com isso, mas eu acho que a regra tem que valer para todo mundo. Se o Abel vai lá e chuta um copinho de água ou um microfone, aí vem, puta que pariu, da associação não sei das quantas, falar que o Abel fez isso e que eles têm a intenção, e isso pode prejudicar a integridade física dos envolvidos no futebol, que não sei o que e tudo mais. Só que o Sampaoli chutou grade, o Sampaoli chutou microfone, o Sampaoli jogou copinho de água, o Sampaoli fez escarcel com o juiz e nada aconteceu. Então o problema não é a regra, não é a lei. O problema é a aplicabilidade, que é 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, para uns vale e para outros não vale. E é isso que tem acontecido. Eu não tenho nada contra você ter regras e exigir um código de conduta. E se ultrapassar esse código de conduta, se você acabar se alterando em relação a isso, você pode tomar uma medida punitiva. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que tá certo, tem que ter regras mesmo. O problema é a aplicação dela, que não é de fato coerente. Não é coerente. Vocês há de concordar comigo que não existe coerência nas aplicações das regras e punições dentro do futebol brasileiro. Isso vale como um todo, inclusive até estendendo para a arbitragem brasileira. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Falamos sobre várias coisas. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.